Vamos voltando, galera. Já vou convidar o Coach Pérez de novo. O papo tá bom, a gente estende a live. Vamos aí. Boa. Voltamos. Voltamos. Então vamos dar continuidade aí. Coach Pérez, vamos falar da prática aí. Força. O que deve fazer, o que não deve, o que você recomenda, o que você gostaria de falar aí sobre a parte de força do treinamento feminino. Vamos lá. A gente estava falando então, né? A gente fechou ali falando sobre essa empatia, né? Esse cuidado com enfim, considerações a respeito do ciclo feminino, né? E tudo mais. E querendo ou não, isso vai afetar um pouco também a parte de treinamento com peso, isso é inevitável. E como eu falei, independente do caráter hormonal, eu acho que o caráter motivacional, né? A questão de estar motivada para treinar, eu acho que influencia muito mais até do que o hormonal. Então, até porque, né, o treino de força ele consegue modular, de certa forma, a questão hormonal, né? Então, a gente consegue, enfim, inibir alguns pontos, maximizar outros em relação à produção hormonal, e isso pode ser muito favorável para o treinamento feminino. Mas eu acho que, acima de tudo, é a questão motivacional, que eu acho que é o ponto mais importante ali na parte do treinamento com peso. Algumas coisas que eu levo em consideração na hora enfim, ajustar ou desenhar um programa de treino, quando eu tenho condições, como a gente falou, né, na live anterior, quando eu sei como que funciona o ciclo, eu alinho. Quando eu não sei, eu tenho que tentar levar, vamos dizer assim, na compreensão da atleta, na percepção, na subjetividade, né, como a gente costuma dizer, mas eu tenho que tomar um cuidado bem interessante, que é também planificar isso, né, ao longo das semanas. E aí Então, vira assim, variável, você faz uma exato. previsão e aí se você vê ali que chegou um momento que tem que dar uma ajustada, rola esse ajuste. Exato. Então, por exemplo, eu percebo, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Eu pego os primeiros 3 meses de uma atleta, por exemplo, né? Eu sendo muito profissional, eu viro para ela e pergunto, cara, como é seu ciclo, quando você começa, 21, 28 dias, aquilo. Enfim, é importante a gente saber dessas coisas, falando da parte mais fisiológica, né? A gente tem que saber, tem que se informar sobre isso, né? Então, a partir do momento que eu tenho essas informações em mãos, eu já sei quando é cada semana, né, do ciclo. É muito legal que eu tenha como se fosse uma linha do tempo, né? Replicada 3 vezes, por exemplo. E aí eu coloco ali a cada semana, enfim, a cada sequência de 6 dias, 5 dias, que seja, de alguma forma, isso, vamos dizer assim, os primeiros feedbacks dela nos primeiros 3 meses. Então eu sei que, por exemplo, quando ela está num bom treino de força, quando ela está num treino pesado, ela consegue desenvolver pesado, ela está naquela semana 2, por exemplo. Pô, aí na semana 2 do mês um, ela botou muito peso. Na semana 3, ela começou a semana botando muito peso e ela terminou a semana muito pouca carga. Não conseguia, não estava bem disposta, não se sentiu legal, fez só metade da sessão, por exemplo. E aí entre a semana 3 e a 4, por exemplo, veio a cólica, e aí entra metade da semana 4, desce, tem aquele período de 2, 3 dias, algumas atletas levam mais, tem atletas que estendem isso por uma semana. Então você precisa conhecer a atleta. Então acho que as primeiras semanas, ou os primeiros meses, né? Eu acho legal isso. E eu acho legal também, nós como treinadores, os coaches e por aí vai, a gente abrir isso a elas. Falar assim, olha, eu preciso saber, eu preciso ter esse período que eu vou te entender melhor. E aí, a partir desse período, a gente começa a desenhar melhor. Isso estreita a relação atleta e treinador. Eu acho isso importantíssimo. Né? Às vezes as meninas, de uma certa forma, às vezes olham assim para um treinador homem, né, e falam assim, não vou ficar me abrindo, né? É uma coisa muito íntima, né? Não vou ficar me abrindo tanto assim. Mas eu acho que quando nós, treinadores, preparadores físicos, trabalhamos com ética, trabalhamos muito bem estruturados, embasados no que a gente realmente aprende na faculdade para trabalhar, né? Que é olhar para a atleta como uma verdadeira atleta, estar ali à disposição dela, né? E eu acho que isso facilita muito esse processo. E é uma coisa que, assim,
eu busco fazer, mas também eu respeito muito o atleta. Tem muito atleta que fala pouquíssimo comigo, do time mesmo, fala quase nada comigo. Porque eu entendo que ela é mais na dela. Mas, por exemplo, quando ela precisa, eu tô ali, tô à disposição. Né? Eu estou me mostrando à disposição dela nesse tipo de situação, ela vai se abrindo conforme ela vai se sentindo confortável, né? Então, assim, conforme eu vou tendo essas informações, eu crio um guia dela. E eu costumo dizer para alunas mais antigas, né? Meu, tem uma aluna que está comigo há quase 7 anos já. Então, assim, eu sei melhor o ciclo delas e consigo desempenhar melhor no treino delas. Então, elas ficam, às vezes elas brincam, elas falam, assim, pô, é sacanagem isso aí. Você sabe o nosso ciclo, não tem como a gente burlar. Como de falar que tá com cólico, você não tá. Então, algumas eu decoro. Tem algumas que eu sei de cabeça, realmente sei de cabeça. Vendo o que vai acontecer, né? Então assim, e eu tenho o hábito de pelo menos 2 vezes na semana sentar no computador, dar uma olhada na semana de todos os alunos, né, de forma geral, independente se mulher ou homem. Então, assim, às vezes eu bato o olho, eu já sei que vai vir no final de semana, sabe? Então, tipo, pô, esse final de semana ela vai começar a ficar com cólica, segunda-feira ela vai chegar derrubada no treino, não dá outro. Então, assim, isso faz com que eu possa prever e desenhar melhor a programação. Né? Então, assim, para as meninas que estão assistindo, que vão assistir na sequência, você não precisa pôr peso todos os dias em todos os treinos. Né? A gente, normalmente, para o esporte, você já não precisa. É. Se você é mulher e tem seus ciclos bem regulados, bonitinho, cara, menos ainda. Né? Então, o dia que você está realmente, meu, derrubada ali, cólica, tendo que tomar remédio, ficando mais acamado um pouco, às vezes vai trabalhar no esforço absurdo, cara, é o dia que você precisa descansar? É o dia que, cara, descansa. Porque se for para academia, você não vai produzir. Né? Você não vai produzir. Então, às vezes é melhor que você nem vá na academia, que tire realmente aquele 1 ou 2 dias para descansar. E aí é lógico, né? Isso bem falado com a preparação física, isso se torna aliado. Então, você encaixa os descansos nos momentos que realmente precisa, e aí, pô, você vem com uma carga mais pesada antes, aí você tem que fazer a curva, né, de recuperação, daí você usa disso a teu favor. Então, assim, às vezes eu faço uns gráficos para as alunas entenderem, elas olham e falam assim, caramba, né? Pô, faz sentido realmente, né? Porque aqui é o período que eu vou ficar mais, enfim, frágil, vamos usar esse termo, né? Eu vou ficar um pouco mais fragilizado pelo momento em que eu estou passando no meu mês. Putz, então aqui você não vai pôr peso. Aqui a gente vai fazer uma caminhada leve, a gente vai, enfim, trabalhar só com tubo de PVC, técnica de movimento, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, lapidar. Então eu preciso considerar tudo isso. E aí, como eu falei, você pode Não deu. cara, é a melhor forma que você pode fazer. Né? Só que, por exemplo, mapear 60 atletas, 50 atletas, é um pouco mais complicado. Né? É um pouco mais complicado. Então, assim, é mais interessante que, de forma coletiva, né, você, vamos dizer assim, eu gosto de brincar, né, abra o seu coração de treinador e fale, ó, eu sei que vocês passam por isso pelo menos uma vez no mês, eu sei que, e isso é legal, cara, de perceber que grupos pequenos de mulheres, quando elas estão sempre juntas, cara, o fluxo, a linha, velho, é engraçado de ver. É, Então, assim, sei. uma tá com cólica, a outra no dia seguinte já tá também, outra, ou mais duas já estão. Então, assim, você mostrar para elas que você sabe que existe isso, sabe que isso acontece, que você, enfim, não vai ridicularizar isso ou até desprezar isso na hora de treiná-las, é importante. Ela precisa se sentir tranquila para, vamos dizer assim, confidencializar para você esse tipo de informação, porque ela sabe que você vai usar essa informação a favor dela, para o desempenho, para melhora, enfim, qualquer outra coisa. Então acho que muito mais, como a gente vê a galera falando muito, né? Ah, porque eu vou usar a produção de hormônio e tal. Cara, esquece de gente falando do ser humano. Antes de tudo, a gente está falando do ser humano. É importante saber isso para, enfim, moldar, né? Além do fator E aí, fisiológico, fator social, psicológico, né? Então, sim, não é tão raso assim, né? não, é E bem mais profundo. da prescrição, Pérez, tem diferença também para questão de exercício para mulheres e para homens? Tem que ter. Tem que ter por dois motivos que eu acho mais. Vamos dizer, vou usar dois motivos extremamente simples para justificar isso. Por que tem que ter diferença entre para as atletas mulheres, né, do sexo feminino e atletas do sexo masculino?
Então, primeiro, a composição do corpo, questão anatômica. Eu estou falando de mulher. Então, primeiro, questão do quadril, já começa a mudar todo o processo. Quadril, a gente está falando do centro do corpo. Se a gente está falando do centro do corpo, a gente está falando do centro de massa. Então, o centro de massa do corpo feminino é diferente do centro de massa do corpo masculino. A partir do momento que você tem essa diferença, todo o restante vem desenhado diferente. Todo o restante. A gente fala tanto, né, porque a biomecânica do movimento, porque na nossa área, na educação física, enfim, na ciência do esporte, se fala muito sobre isso, na ciência do treinamento. Legal, então é hora de usar. É hora de usar. Né? Então, o centro de massa, a posição do centro de massa da mulher é diferente. Automaticamente, quando a gente fala de futebol americano, né, coisas que a gente cobra dos homens, por exemplo, de ter a base muito baixa para poder fazer um tackle ou para fazer um trabalho de aceleração, qualquer coisa do tipo, na mulher é um pouco diferente já. Por quê? Porque o centro de massa dela já é mais baixo, ela é mais estável. A mulher é mais estável do que o homem na hora de fazer mudança de direção, na hora de dar um tackle, na hora de fazer um bloqueio. Só que tem um porém. Aí é a hora que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque não é só da minha atleta que o centro de massa é baixo, a outra também, né? Então, assim, é como se a gente pegasse o centro de massa do... Assim, você olha o centro de massa do jogo masculino, tá aqui, todo o centro de massa dos caras. Jogo feminino, tá tudo aqui embaixo. Né? Então, a partir do momento que eu tenho isso, poxa, eu tenho que pensar diferente o treino delas. Então, por exemplo, esse é um outro motivo que as mulheres têm mais facilidade em treinar membros inferiores. Porque eu tenho que deslocar o centro de massa uma distância muito menor para fazer um agachamento completo comparado ao homem, né? Então isso torna o treino para o homem, por exemplo, de membros inferiores, chato. Mas não é chato só porque o homem não gosta de treinar culturalmente pernas, membros inferiores. Mas é porque o tempo que ele leva para agachar e para subir de volta, arrastar o centro de massa dele, né, é muito maior. Então isso faz com que ele tenha realmente esse desgaste, vamos dizer assim, mental, muito maior para fazer treino de pernas. Então, assim, primeiro, pensei no centro de massa, mudou? Então, beleza, vai mudar também a dinâmica do meu treino. Para as meninas, para as mulheres, vai ser muito mais fácil eu conseguir algumas situações, como, por exemplo, as acelerações. Eu chegar à técnica de aceleração para uma atleta mulher é mais fácil. Tá? Pensando só na parte, né, biomecânica, enfim, antropométrica. Por que vai ser mais fácil para ela? O membro inferior dela é um pouco menor, ela vai ter menos arrasto para subir esse membro inferior, né, para fazer o trabalho de deslocamento. E o tronco da mulher é menor que o do homem. A massa, né, a estrutura é menor. Então o peso é muito menor. Então é muito mais fácil, né, você pensar relativizando, né? Se eu relativizar para a mulher o que ela faz, o que ela precisa fazer de desenvolvimento atlético, é muito mais interessante para ela fazer aceleração do que para o homem. Porque ela tem um centro de massa mais baixo, ela tem membros inferiores menores, ela tem um tronco menor. Então, o que vai acontecer? As passadas dela vão ser mais eficientes para ela se comparada à passada do homem, por exemplo, comparada a ele. Então, fica mais difícil. Né? E aí a gente tem aí um lado negativo na história. Porque a mulher consegue produzir proporcionalmente, né? Comparado ao homem, de fato, ela tem uma tendência a produzir menos força contra o solo, comparado ao homem. Então, assim, quando você consegue produzir menos força contra o solo, você perde um pouco na tua capacidade de aceleração também. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar um pouco mais com as mulheres a parte de produzir força e converter isso em força e contato rápido com o solo. Com os homens é um pouco mais fácil de fazer. Né, pelas diferenças que eles têm. Então, o homem tem a capacidade de produzir força rápida mais rápido do que a mulher. A mulher tem que treinar um pouco mais. Né? Então, eu tenho essas diferenças na minha programação, automaticamente eu tenho que pensar de forma diferente a parte de treinamento com pesos dela. Então, o que eu vou ter no treinamento com peso, por exemplo, das mulheres comparado aos homens? Né? Se eu tenho o centro de massa mais baixo, eu tenho que fazer com que ele, então, seja uma vantagem para mim. Então, para as mulheres é muito interessante que eu gaste mais tempo treinando tronco e membros superiores. Por quê? Porque membros inferiores ela consegue desenvolver melhor, naturalmente.
Então, assim, o peso que eu dou, comparando de forma bem simples, né, um treino masculino e um treino feminino para o esporte que a gente está falando no futebol americano, eu diria que eu colocaria muito mais membros inferiores no treino de homens, masculino, do que no de mulheres. Né? Muito mais. Eu buscaria desenvolver muito mais. Por quê? Porque o homem por si só já tem a tendência de desenvolver tronco, então não preciso ficar gastando muito tempo com isso. E a mulher é o contrário, né? Então, às vezes é mais interessante que eu gaste mais tempo com isso. Por quê? Porque nos membros inferiores ela desenvolve mais rápido. Geneticamente, né? Fisiologicamente ela desenvolve mais rápido. Então eu posso gastar menos tempo com isso. Automaticamente eu escolho exercícios mais específicos também. Então eu não preciso ficar um leque absurdo de variações de tarefas. Eu posso escolher tarefas bem pontuais. Né? Então isso faz com que, por exemplo, os agachamentos já se tornem um pouco mais específicos, os métodos se tornem um pouco mais específicos para membros inferiores. Eu passo para membros superiores e tronco, eu preciso, enfim, esticar um pouco mais o desenvolvimento. Até porque a gente está falando de um esporte de colisão. Né? Então, assim, para um homem que já tem um tronco mais desenvolvido, tomar uma trombada, levar um teco, rolar no campo, com outro cara rolando em cima, ou aquele montinho, né, em cima do running back, que é clássico, né, é uma coisa. Para a mulher, é outra. Então, eu preciso pensar estrutura corporal para protegê-la de lesão, né, bem diferente do homem. O homem já tem uma estrutura um pouco mais firme para suportar as pancadas comparado à mulher. Então, tudo isso faz parte do processo, sabe? Então, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é que eu percebo que as meninas, de uma forma geral, não as meninas que treinam em academia normal, mas as atletas de uma forma geral, né? Principalmente no futebol americano, que é o que a gente está vendo mais, vivendo, né? Mais eu e você. As atletas mulheres, elas têm se preocupado muito mais com membros inferiores, desculpa, com membros superiores. Então, eu vejo muitas meninas tentando fazer barra, fazer bons supinos. Cara, isso pra mim assim, literalmente eu olhar e falar assim, poxa, elas estão entendendo que elas precisam fazer tipo, o corpo inteiro trabalhar. Precisa ter homogeneidade, né? No caso delas, enfim. Então, assim, isso faz com que o trabalho fique mais fácil também. Né? Então, eu colocar, por exemplo, as meninas para fazer supino, flexão de braço, né? Fazer trabalhos de explosão com medicine ball, usando os braços. Né? Então, elas passam a entender que isso é um pouco mais importante até. Então, facilita um pouco o processo, né? E alguns outros pontos que me fazem refletir mais sobre qual, enfim, que muda de um exercício para o outro, por exemplo, de homens para mulheres, né? Você já deve ter se deparado com isso, as meninas têm uma dificuldade em fazer exercícios de membros inferiores tirando os pesos do chão. Levantamento terra, stiff, porque elas não têm isso, eu comentei até ontem com as meninas, né? Elas tendem a não ter muita força com as mãos para segurar a carga. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar isso com elas, né? Fazer isso menos acontecer. nada, antebraço, É, e costas. aí o que acontece? Elas vão progressivamente entendendo isso também e fazendo com que isso aconteça, né? E aí uma outra coisa que eu acho interessante lembrar, assim, a gente vê muito falando sobre agachamento, levantamento de terra, posição de pés, alinhamento com o quadril e tudo mais. A gente precisa lembrar, o quadril da mulher ele é mais aberto. Então, aquela história que a gente tem, né, do alinhamento dos pés, desde o agachamento, o joelho alinhado com a ponta dos pés, mas a gente vai realmente ter mulheres fazendo bases mais afastadas e mais anguladas, por conta da angulação do fêmur, no encaixe do fêmur com o quadril, né, o acetábulo. Então, isso faz parte do processo, eu entender quem que é essa atleta para a base dela, até para quando ela for fazer um stance dentro do campo, é entender que ela não vai fazer o stance que a posição pede, especificamente alinhadinho, bonitinho. Às vezes ela precisa se ajustar um pouco e ali ser o melhor formato para ela. Né? Então vai ser um pouco diferente isso também. Um outro ponto que a gente precisa lembrar, né, quando a gente fala de treinar mulheres para o esporte, é que as mulheres, por elas terem a posição do fêmur um pouco mais aberta ali, né, a tendência é que o joelho venha mais para dentro, com mais facilidade. Então, eu preciso estar atento muito mais do que os meninos, por exemplo, para a estabilidade do joelho, estabilidade dinâmica de joelho. E trabalhar com muito cuidado, por exemplo, aceleração e desaceleração. Porque, como elas já têm a tendência de jogar esse joelho para dentro, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, né? Imaginar a cabeça aqui. Tem uma running back correndo aqui.
ela quebra, ela bate o pé desse lado para mudar a direção para o lado de lá, e nisso vem uma linebacker aqui e acerta ela. Pensa, o joelho dela já está vindo para dentro para mudar a direção, com a desaceleração, né? Então ele já está vindo para dentro, ela deu uma porrada aqui, cara, o LCA vai embora. A chance do LCA é muito maior. É, Então é um cuidado assim que a gente tem que ter muito maior na hora de desenhar, né, escolher as tarefas e tudo mais, trabalhar isso muito com elas. Tanto que as meninas que treinam comigo, né, as meninas do Silverhawks, elas, desde o começo do ano, elas começaram a já trabalhar, né, desaceleração. Eu comecei a ensiná-las a desaceleração, a estabilidade dinâmica unipodal, né, porque eu preciso que elas vão se familiarizando, se acostumando com isso, porque eu preciso desenvolver isso com elas, né? Isso é importante para elas, ah, né, questão preventiva até. você falou sobre essa parte anatômica de grande diferença entre homens e mulheres, que é a parte do quadril, né? Maior por causa da gestação, né? Por causa do nascimento do filho. Então, para facilitar isso, elas têm geralmente o quadril mais largo e acaba gerando essa diferença. E aí, eu lembro que no podcast, né, que a gente gravou, a gente participa do Football Science. Então a gente falou sobre isso quando a gente falou de diminuição de risco de lesão. E até eu lembro que foi um artigo que você trouxe falando sobre, acho que diminuição do risco de lesão de LCA de mulheres, porque elas têm um alto índice tem um índice maior, né, de lesão no LCA do que os homens, devido a essa diferença anatômica. Então eu ia perguntar Isso. isso, qual o cuidado que você toma para diminuir esse risco, sabendo que é algo natural do corpo feminino, né? E aí você Uhum. fala de aceleração, Ah, estabilização unipodal, né? isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar, vamos dizer assim, na medicina tem uma frase que eu acho bem legal, que a gente pode trocar os termos e adaptar muito para a nossa realidade da preparação física. A medicina tem uma frase que, quando o paciente chega com os exames, os laudos e tudo mais, a frase é assim: a clínica é soberana. Então, o que significa isso? Pode chegar com um laudo de ortopedista, do radiologista lá, meteu no laudo lá que você está com uma pubalgia. Ou chegou com outro laudo lá que você está com anemia. Mas, cara, a clínica é soberana no sentido de que, quando você chega com os exames que já estão com os laudos ali e leva para o médico na clínica para ele avaliar o exame e te dar o veredito, o que ele fala baseado nos exames e no paciente, nas informações que ele tem do paciente, é unânime. Então, assim, ela é soberana a decisão dele. Então, não é o laudo que vai dizer só, né? Na nossa área, na preparação física, com esse gancho, vamos dizer assim, que você me deu, a força é soberana. Então, assim, todo esporte que você quer desenvolver um atleta, a força é soberana. E, assim, a força, quando a gente fala força, eu estou falando de força e todas as suas vertentes. Tá? Então, não estou falando de força do cara que tem que chegar lá e ficar enorme, gigante, né? Treinar só peso. Cara, peraí. Eu tenho inúmeras formas de desenvolver essa força desse atleta. E, justamente, qual a força que eu preciso desenvolver desse atleta? O que ele precisa nesse momento, né? Mais excêntrica, mais concêntrica, força rápida. O que eu tô procurando desenvolver esse atleta, né? Então, a primeira coisa é isso, cara, é abrir o livro do treino de força ali, ver o que o seu atleta está precisando, trazer essas informações, né? O que a literatura me fala para esse tipo de perfil de atleta, o que mais se faz para esse tipo de trabalho. Trouxe isso tudo para vamos dizer assim, para o meu brainstorm, né? Pô, peraí, então vamos lá. Meu atleta, ele é assim, ele tem isso, ele precisa desenvolver aquilo, a literatura me fala isso a respeito do trabalho para esse tipo de perfil. Eu consigo fazer tudo isso com ele? Aí é a hora que a gente fala do amadorismo no esporte. Porque a gente fala de um esporte amador. Então, às vezes, a literatura me traz N informações, mas eu não consigo aplicar nem metade disso porque o atleta ou a atleta é amadora, trabalha das 8 às 18, depois do trabalho ela passa pela faculdade e só então 11 horas da noite ela vai numa academia perto da casa dela que fecha meia-noite para ela treinar. E ela tem ali 1 hora para treinar. Levando em consideração que ela ainda vai chegar, tem que trocar de roupa rapidão para começar um treino. Então, poxa, o que é mais legal fazer com ela, né?
que é mais interessante? Aí é a demanda muito mais importante da necessidade do que ela precisa, de fato, do que algo que eu quero, pá, desenvolver. Peraí, qual que é a necessidade real dela nesse momento? E aí você determina o que ela vai fazer. Então, basicamente, a gente fala da questão da mulher, né? Enfim, tem essa tendência e tudo mais. Então, não pode faltar a parte do treinamento de força, que eu acho que é a hora que você transforma, vamos dizer assim, as unidades motoras, né? Vamos usar um termo bonito agora. A gente sincroniza as unidades motoras para trabalhar de forma conjunta pelos movimentos, produzindo força. Ponto. Movimentos multiarticulares, movimentos gerais. Agachamento, levantamento de terras, afundos, avanços, passados, por aí vai. Os mais simples, né? Os básicos, que, enfim, básico repetido 1000 vezes, gera muito mais resultado, né? Depois, cara, assim, não tô falando de ordem de sessão, né? Mas tô falando, acho que uma ordem de raciocínio. Depois a gente precisa pensar, peraí, esses são os básicos que todo atleta precisa fazer. Legal. O que a minha atleta agora precisa fazer? Aí Né? o Qual é último, qual que é o padrão de necessidade dessa atleta específica agora? Opa, peraí, ela é uma running back, ela vive passando no meio das trincheiras, eu olho para ela, eu vejo um perfil que falta tônus muscular nela, por exemplo, em membros inferiores. Então, assim, ela tá pedindo, né, para botar um espino ali na perna, alguma coisa assim. Poxa, peraí, vem cá, vamos trabalhar isso aqui. Aí, no campo, eu vou também olhar como que está o movimento dela. Ela sabe mudar de direção de verdade ou ela vai pro rumo? uhum, Né? E aí eu começar a lapidar isso também. Porque daí no campo a gente tem outra frase, né? Usando a mesma da medicina, né? A clínica é soberana, a força é soberana, e no campo a técnica é soberana. Então, assim, eu posso ter um atleta extremamente forte, mas que não sabe mudar de direção. Por quê? Porque ele não sabe mudar de direção. Ele não sabe produzir a força contra o solo para mudar a direção dele. Né? Ele não sabe desacelerar e reacelerar. Então eu preciso trabalhar isso com ele. Então é a hora que eu preciso fazer a técnica acontecer. Porque daí com a técnica eu consigo fazer a ponte, né? sim. Entre a força e a técnica, juntar os dois e ter o desempenho atlético acontecendo. Então é uma sequência que eu acho que para as meninas, né, no caso, a gente tem que tomar mais alguns cuidados além, né? Por conta dessas, vamos dizer assim, características bem específicas do corpo feminino, né, do corpo da mulher, de ter essas tendências quando comparados aos dos homens, né? Então, os trabalhos de fortalecimento de glúteo médio são extremamente importantes, Estabilizador. né? Muitas vezes os adutores, por conta de ter, né? A gente olha, é uma coisa engraçada de prestar atenção, né? Quando a gente começa a trabalhar muito com isso, a gente começa a olhar muito para isso. Em situações assim, dia a dia, às vezes na fila de, sei lá, no fila do banco, você começa a prestar atenção que tem umas meninas na frente, na tua frente da fila, que estão os joelhos assim, né? Ela tá Uhum, em pé com os joelhinhos assim para dentro, né? Então, assim, você está vendo isso acontecendo, cara, você é bom dar uma avaliada. Será que o adutor dela não está encurtado? Será que ela tem força multimédia? Será que não tem? Será que o padrão anatômico dela, por exemplo, não traz realmente, né, o fêmur, né, a estrutura do fêmur? Daí, pô, vai para ortopedia. Mas assim, a estrutura do fêmur dela não está levemente rotacionada, enfim, a cabeça do fêmur para fora e o osso ao longo do trajeto vem trazendo para dentro. Cara, se isso for anatômico, só se alguém levar ela numa reconstrução óssea, quebrar o ossinho dela, tracionar pra... Cara, você não vai fazer isso com uma atleta, né? Então, assim, são todos itens que você tem que observar com uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado, que, por exemplo, no masculino você observa muito menos. Eu acho que, assim, a gente observa muito mais pequenos detalhes nas atletas mulheres do que nos atletas homens. Muito mais. Porque as alterações de padrões anatômicos resultam em padrões diferenciados muito mais nas mulheres do que nos homens. sim. Se você olhar, e até porque boa parte enfim, é uma falha da nossa área, das áreas da saúde de forma geral, o padrão, se você olhar o padrão de tudo que a gente vê, é um padrão anatômico uniforme. Geralmente o homem tem um padrão anatômico mais uniforme, mais simétrico, né? Então, a gente tem o quadril, geralmente pode olhar, cara, todo modelo anatômico, o quadril é mais estreito, a tendência é que o tronco seja um pouco maior, né? Isso é herança lá, enfim, Idade Média, da Vinci com seus modelos, e assim veio, né? Mas quando a gente começa a prestar atenção um pouquinho mais na atleta mulher, a gente começa a ver que
minuciosas partes assim fazem uma diferença legal na hora de você desenhar o treino, por exemplo. Então, aí você junta, né? A gente tá falando só de, enfim, diferença de sexo, fora as posições, né? Fora as posições que o jogo, enfim, por si só já tem de diferença de um lado para o outro. Então, tudo isso vai somando, né? Cara, queria dar um alô especial aí para sua atleta que tá dando a honra de estar aqui presente, que é a Esther, tá aí, né? QB, campeã brasileira do ano passado, também convocada para jogar lá fora no ano que vem. Então, bem feliz dela estar aí assistindo a gente. Obrigado, Esther. Obrigado a todas as outras meninas atletas também que estão aí, dando essa honra de poder dividir esse conhecimento do Coach Pérez aí e a experiência dele com essa galera aí do Silverhawks e as outras atletas de outros esportes também. E aí, Pérez, o que mais a gente tem para falar de especificidade dentro do treinamento? Você acha que a gente conseguiu matar aí, já falando de bastante coisa, de força? Tem alguma especificidade dentro do treino cardio? Alguma coisa que a gente tem que ficar mais esperto, mais ligado? Legal. Yeah. Bom, assim como a gente falou, né, a parte do trabalho de força, né, é diferente do nuclear, a gente, enfim, abordou isso já algumas vezes. A parte cardio, cara, indiscutivelmente também vai ter diferenças entre, né, o sexo masculino e o sexo feminino, tá? Enfim, tamanho do coração, tamanho do pulmão, capacidade, né? Então, eu posso sim usar protocolos semelhantes, né, para treiná-los. Mas aí é uma coisa que é importante, né, a gente recordar. Eu não posso atribuir, como no parte de força, eu não posso atribuir uma ideia ou vamos dizer assim, um alvo muito parecido que o masculino vai ter. Por quê? Por mais que eu tenha uma atleta extremamente bem treinada, eu tenho que lembrar, primeira coisa, atleta amador. Então, assim, eu não tenho uma atleta dedicada 100% do tempo a desempenho atlético. Então, Sim. isso tudo já vai mudar o cenário, assim, de forma bem grandiosa. Na parte anatômica, né, eu não tendo um coração tão grande, o bombeamento de sangue é muito menor, né, tende a ser menor. E automaticamente a circulação de oxigênio para o corpo da mulher vai ser um pouco menor. Mesmo, enfim, proporcionalmente, né, a gente falando, por exemplo, um homem de 1,80 m, uma mulher de 1,60 m, né, ainda assim, tipo de fibra muscular vai influenciar um pouco mais também, desempenho de velocidade, por exemplo, né? Então, qual que é a grande sacada? Que eu acho que, na verdade, se aplica para 100% das coisas na área do treinamento, você, enfim, usar a atleta ela contra ela mesmo na comparação. Né? É você não usar um parâmetro externo como comparação. Por isso que quando as meninas começaram a ser chamadas para ir para fora, eu fui olhar o padrão das meninas que elas iam jogar. Pô, o que essas meninas fazem? Será que são meninas realmente muito bem condicionadas? E as nossas meninas Brasil, né, vão entrar bem lá, de igual para igual, elas estão realmente muito acima, né? E aí quando eu começo a olhar isso, eu começo a ver que, não, peraí, né, não são absurdamente superiores nessas partes, né, de condicionamento físico, enfim, principalmente de cardiorrespiratório, né, porque elas não treinam lá de forma tão específica. Então, quando eu tenho isso acontecendo de uma forma mais específica no treinamento pro futebol americano, que a gente está falando especificamente para mulheres, pô, aí a chance de lá fora ter algo diferente seria grande, mas não acontece isso. Então, por exemplo, quando a gente vê no masculino, né, os atletas da NFL, os atletas do college, né, com desempenhos absurdamente atléticos num quarto, num overtime, por exemplo. Cara, aquilo ali foi específico para eles, masculino, naquele esporte. No feminino não tem. Então a ausência vou dizer assim, a ausência de parâmetro, não tem um parâmetro para buscar. Então Comparar, quando a né? gente fala, por exemplo, do atleta do futebol americano mais bem condicionado no mundo hoje, pro futebol americano, a gente tem ali meia dúzia de nomes que a gente sabe que, meu, quarto, o cara tá voando ainda.
Aí você vai ver o histórico do cara, né? Tudo bem, cuida bem da alimentação, descansa legal, dedicadaço ao treino, parte física. Então é um cara que se dedica 100%, legal. Quando a gente olha, por exemplo, pro soccer, cara, a primeira pessoa que vem na nossa cabeça nesse ponto, Cristiano Ronaldo. O cara se dedica 100% do tempo ao trabalho. Aí você vem junto com a leva dele, ele, Lewandowski, esses caras. Pro futebol feminino, a gente já tem, futebol soccer, né? A gente já tem alguns parâmetros assim. Por quê? Porque na Europa a liga é profissionalizada, o Brasil tá engatinhando, mas está tentando fazer uma coisa, nos Estados Unidos também. Então a quantidade de atletas praticando a pesquisa, vamos desenvolvendo elas, aumenta. Automaticamente eu tenho parâmetros para isso. Que é como se a gente pegar o atletismo. Quando você pega o atletismo, você tem parâmetros no atletismo para as categorias de competição, né? 100 metros feminino, quem que é 1000 metros, 5.000. Então você tem os parâmetros, né? Mundiais, locais, por aí vai. O futebol americano feminino não tem. Uhum. Então não existe nada melhor que a gente possa fazer do que fazer um teste simples com as atletas, né? De medida indireta mesmo, VO2, frequência cardíaca, as percepções de esforço, né? Também. Um teste simples, um teste de campo, né? Como a gente trabalha com esporte coletivo, um ioiô, um DG, alguma coisa que nos dê parâmetro, né? Nas partes de condicionamento realmente atlético. E aí use os valores delas contra elas, né? Sim. Então, de forma a ver o desempenho melhorado. E aí, para desempenho melhorar, não tem para onde muito escapar na hora de treinar. Então, assim, o que você vai treinar com um atleta de campo? Cara, eu tenho que treinar, então, os sprints, eu tenho que treinar os intervalados, eu tenho que treinar os contínuos. De forma que eu vou treinar cada um deles? Aí é a hora que eu vou usar a minha criatividade para usar cada um deles também, né? Então, por exemplo, eu não vou pôr o atleta de futebol americano, como eu não devo colocar o atleta de futebol, né, o soccer de campo, para correr voltas e voltas numa pista de atletismo. Por quê? Porque eu preciso de condicionamento. Cara, não, isso não se usa mais, né? Isso se fazia há muitos anos atrás. Né? Eu tenho um atleta que é jogador de futebol, tiro de 1.000, fala para ele que tem que fazer tiro de 1.000, ele fica louco, né? Fica bravo, pô, tiro de 1.000, tô brincando. Aí, pô, tô brincando, você não vai fazer tiro de 1.000 mais. Primeiro que você não é atleta mais, né? Tá aposentado. Segundo que não se faz mais isso para condicionamento. Mas assim, eu tenho que olhar, então, para as diferenças, né? Associar o indivíduo apenas. Se eu quiser ilustrar para ela, por exemplo, a atleta, né? O que a posição dela hoje tem de referência no time, qual é a melhor condicionada nessa capacidade, nessa. Então, PCT, né, glico e oxidativo. Claro, fiz testes aqui, anaeróbio e aeróbio. Qual que foi o melhor para cada um lado? Comparar ela contra ela mesmo. Então, Sim. ó, você estava assim no começo do ano, você está assim agora no primeiro trimestre, vamos ver no segundo trimestre. E também olhar e falar para ela, ó, você dentro do seu universo, do seu do seu mundinho, você está em X posição. A melhor nesse tópico aqui do seu time, da sua posição, é essa daqui. Então é aqui que a gente precisa buscar. Né? Mas ao mesmo tempo, a que está em primeiro, eu vou virar para ela e falar assim, nossa, tem primeiro, mas as meninas vão vir atrás de você. Né? Então, tirar essa brincadeirinha. Mas assim, de forma geral, tem diferença? Claro que tem. As meninas vão conseguir desempenhar padrões de resistência, né, a esforços intensos e longos igual os meninos? Não. Vai ser mais aquém, né, comparando as meninas com os meninos, vai ser mais aquém. Aí vem aquilo que eu falei lá no começo da live, de a gente procurar um futebol americano que seja menos na força, naquela coisa densa, né, que seja um pouco mais dinâmico, mais rápido, que o tempo passe mais, né, que as jogadas aconteçam de uma forma mais leve. Por quê? Eu tenho menos tempo de partida no final das contas, né? Não, eu não vou encurtar ela no tempo relógio, eu vou encurtar ela baseado no jogo, né? Jogo corrido, enfim, um jogo que se gasta mais tempo, que flui mais, né? E ao mesmo tempo eu vou ter atletas performando bem do começo ao fim, porque eu não vou ter aquele jogo esticado que o futebol americano masculino tem, né? Então tudo isso vai, perceba como algumas coisas vão gradativamente se encaixando, vão tornando o negócio um pouco mais interessante. É óbvio, né? Enfim, isso envolve também mudar as estratégias de jogos dos times e tudo mais, mas de uma forma geral, eu preciso, como falei, considerar isso e levar isso para campo, né? Para treiná-las. Então, as meninas, por exemplo, eu não tenho a mesma cobrança que eu tinha com as duas equipes masculinas que eu treinei. A minha exigência com ela dentro do campo, na parte de condicionamento, é diferente. Eu exijo, mas
dizer assim, se eu tivesse que alinhar as exigências, eu exijo menos delas. Por um motivo muito óbvio. O suporte é menor, Sim. então eu tenho que exigir menos. Não significa que eu não vou exigir, mas eu vou exigir de uma forma diferente. Eu tenho duas perguntas com isso que você falou. A primeira pelo que você pesquisou, pelo que você stalkeou, você viu que a diferença física entre as nossas atletas brasileiras e todas as outras atletas que estão sendo convocadas para disputar a Liga Feminina nos Estados Unidos é pequena, né? Ligeiramente pequena. Você acha que isso abre um gap ali para a gente, como coach, ser importado também para os Estados Unidos para trabalhar com esse público, com essa galera, com essa liga feminina lá? E outra pergunta é científica. A gente, dentro até do próprio podcast, artigos que você trouxe, dentro de artigos que eu trouxe, a gente vê que a maioria, quando o artigo ele lida com atleta, eles são atletas masculinos. E a gente, de tudo isso que a gente falou, a gente viu das grandes diferenças que tem entre a modalidade feminina e masculina e entre homens e mulheres, anatomicamente falando, fisiologicamente falando. Então, você acha que talvez também essas pesquisas possam deixar um pequeno gap para a gente conseguir trazer isso para o mundo feminino, para o esporte feminino? Tá? Vou responder de trás para frente, pode? Pode, claro. Então, primeiro da parte científica, né? Eu acho que sim. O fato da gente ter muito estudo falando do público masculino, né? Eu acho que sim, é um gap enorme, enorme. Né? Se você olhar, por exemplo, comparando, né? Vou usar o soccer porque, enfim, tem muito mais pesquisa com o soccer hoje no mundo inteiro do que com o futebol americano, porque o futebol americano só se pratica ali nos Estados Unidos, né? Mas, assim, a gente tem muito mais números para usar de forma ter parâmetros dos esportes masculinos do que do feminino. Muito mais, né? Por quê? Aí é uma pergunta que não tem muito, assim, de forma prática, não tem muita resposta, assim, pra gente. Por quê? Porque optaram. Ou porque, enfim, o acesso, às vezes, dependendo, lógico, do pesquisador, da onde ele está pesquisando, às vezes o acesso é mais fácil. E eu tenho um episódio bem interessante, acho que se ficar registrado, acho que foi bem legal. Uma nutricionista ali de São Paulo, a Lorela, Lorela. ela foi no camp da Seleção Brasileira Feminina de futebol americano. Só que, por exemplo, as atletas não quiseram, muitas atletas, não foi tipo duas, três, não, foram muitas atletas. Elas não quiseram ser avaliadas por ela. Então pensa, era uma pesquisadora mulher avaliando um time feminino. Então muitas atletas não quiseram se submeter à avaliação dela. Era uma avaliação antropométrica. Medida de dobras, pesos, estaturas, circunferências, uma medida simples. Ela só queria ter o perfil. Né? E ela não conseguiu fazer porque o número de atletas em proporção não dava uma amostra para ela fazer qualquer coisa. Então ela fazer por fazer, ela optou, então tá bom, então é aqui. Não querem que eu faça, então não vou fazer. Então acho que isso mostra também um outro lado, né? Então assim, por que tem pouca pesquisa com a atleta mulher? Talvez pela dificuldade em acessá-las, né? Em ter o acesso à atleta de fato. Né? Então, quando não é algo mais imposto, por exemplo, então eu tenho uma atleta do tênis, cara, se eu quiser eu tiro dobras cutâneas dela todo dia. Mas por quê? Porque a gente criou essa cultura com ela de tirar dobras. Né? Então, por exemplo, as meninas que jogam hoje futebol americano, elas são um pouco mais velhas. Né? Não são meninas novas que estão começando no perfil atlético agora, que já se familiarizam com isso, crescem nesse meio, né? Então, assim, tirar medida, às vezes, para as meninas, principalmente para as meninas que vou usar, enfim, né, o estereótipo, né, para as linhas, OL, DL, às vezes ela se sente, enfim, ofendida, não quer, envergonhada. Então, isso atrapalha um pouco esse processo também, né? Então, tem esses dois lados, né? Às vezes os pesquisadores realmente acabam indo só para os homens pela praticidade mesmo, ponto. E, às vezes, eles acabam não coletando do público feminino pela dificuldade em acesso, né? Agora, especificamente no futebol americano feminino, por exemplo, a gente não tem dados porque tem pouco, querendo ou não, falando de relevância científica, isso tem pouco ainda, né? Não é uma coisa que você pode usar, tipo, esse aqui, você vai lá e publica um paper lá sei lá, com o time do Super Hawk, eu vou lá e coleto todas as meninas. Esse aqui é o parâmetro. Cara, não tem como eu falar que isso aqui é o parâmetro.
né? Então a relevância disso ainda tá assim, tá lá. Vamos ver aonde eu vou encaixar isso aqui a partir do momento que eu tiver mais uns 5 ou 6 estudos, por exemplo. Então essa ausência de relevância acaba atrapalhando também até o interesse dos pesquisadores. Eu acho que isso no nosso esporte, né? Em outros é um pouco mais fácil de achar, né? Então, por exemplo, jogando lá do extremo baixo para o extremo alto, né? Você pega as ginásticas, né? A artística, a GRD, porra, você tem coisa pra caramba, masculino e feminino. Muito mais feminino até do que masculino. Mas por quê? É muito mais relevante para as ginásticas você pesquisar mulher do que homem, pelo número de praticantes e tudo mais. Então isso acaba, enfim, afetando um pouquinho, né? E aí quando a gente começa a vasculhar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu não sei se você lembra, né? Uma postagem que eu fiz um tempo atrás de futebol americano amador alemão. Então, assim, tem muita coisa quicando. Alemanha, se eu não estou errado, na Noruega, eu já vi umas 2 ou 3 publicações também. Nos Estados Unidos eu já vi de flag, artigos de flag, que não é tão comum. México eu sei que tem, ela colocou aqui, a Fernanda, né, ela colocou ali, eu sei que tem também. Eu já cacei uns ali que eu vi, que tinha. Então, assim, são poucos, a gente vai achando uns pescados, assim, né? Você tem que ficar ali rodando, 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 até que acha alguma coisa. Ou aí, por exemplo, ela acha uma coisa, compartilha com o outro, daí começa a gerar um fluxo maior. Aí, a gente não tem parâmetro, então não tem muito para onde escapar, né? Então Uhum. aí a dinâmica é um pouco mais amadora também, né? Como o esporte por si só é. Então essa lado científico eu acho que é muito por isso. Que, lógico, a gente espera que gradativamente o futebol americano feminino crescendo, o flag feminino crescendo, a coisa comece a rodar um pouco mais também, né? Se Então, tornando olímpico, né? Se Deus quiser. então isso facilita muita coisa, né? Pesquisador também trabalha assim com dinheiro do governo, literalmente, né? Em vários lugares. Então, assim, para ele não vale a pena investir o dinheiro numa pesquisa com um esporte que não recebe diretamente incentivos, né, do próprio governo. Então isso principalmente no Brasil, né? Isso é um pouco mais complicado. É isso que você primeira pergunta. A Eu primeira respondi de pergunta trás para frente, você é a primeira pergunta. é essa diferença do físico brasileiro para as outras meninas que estão sendo convocadas para a Liga Americana Feminina. Se você acha que isso também cria uma chance de nós, coach, sermos importados lá na parte física. Você acha que rola? Posso ser bem franco? Claro, com certeza. Não. Não, não acho. Sabe por quê? Por causa da cultura lá. Assim, o americano ele tem uma cultura muito competitiva. Isso pode ser positivo, tem gente que enxerga esse lado positivo, tem gente que enxerga esse lado negativo, né? Eu gosto de enxergar dos dois lados. Então, assim, o fato do americano ser muito competitivo vai fazer com que ele olhe para, por exemplo, as coisas que a gente está fazendo, ele olhe para ele mesmo e fala assim, cara, e assim, olhando nesse nível mesmo, ele olhar para baixo assim e falar assim, meu, os caras lá do Brasil conseguem fazer isso, eu consigo fazer aqui também. Eu estou num país melhor que o deles. Eu consigo fazer. Né? O que ele fala? Eu consigo fazer aqui também. Né? Então, ele se coloca numa posição que, às vezes, nós, brasileiros, a gente acaba não se colocando. Então, por exemplo, quando eu vejo que, olhando a internet, me fuçando, vejo que atletas do Brasil têm, muitas vezes, um perfil atlético melhor do que atletas lá de fora, eu, brasileiraço que sou, olho e falo, e aí? Né? E aí? Quem construiu esse negócio agora? Vocês estão levando 20, quase 30 meninas daqui. E aí? Vai continuar desprezando? Só que aí o que acontece? A cultura é um pouco influenciadora nisso, né? Então é difícil você. Eu acho que não leva coach daqui para lá vamos dizer assim, nesse parâmetro. Tipo, vamos trazer o cara para cá para ele trabalhar com a gente aqui. Porque o cara fez um trabalho muito bom lá, mandou atletas boas para cá. Intercâmbio, eu acho que bem provável que role assim com uma certa regularidade. Depois que a liga lá se estruturar direitinho, né? Engaixar e pegar ritmo, né? Eu acho que é bem, bem tranquilo de ter isso, esses intercâmbios, né? Então vai junto, fica lá de assistente, né? Como já acontece, né? O masculino, alguns atletas, ex-atletas acabam indo para lá, para Carlitos Coppi, aqui de Curitiba mesmo fez isso. Se eu não estou errado, o Xandão acho que fez isso também. Parandas fez isso também, né? Vai para fora, fica um tempo lá, consegue um network ali, fica ali, assiste, acompanha, ajuda, participa. E aí vai ganhando experiência ali, né? Ganha calo.
como a gente costuma dizer, e aí volta para cá e, enfim, traz isso para tentar alavancar aqui também, né? Então, acho que isso, bem provável que sim. E até o inverso também, né? Eles virem para cá com clínicas ou coisas nesse sentido, eu acho que é bem provável que aconteça. A gente, a gente ir para lá de fato, assim, vamos dizer, entre aspas, empregado, né? Sendo chamado para trabalhar lá, eu acho um pouquinho mais difícil. Eu acho um pouco mais difícil. A gente vai esbarrar, por exemplo, em língua e cultura, uma série de coisas. Então, acho que a gente vai ter que, vamos dizer assim, andar um pouquinho mais, né? Do que, vamos dizer assim, andar mais e mostrar mais, sabe? Tipo, eles vão ter que olhar assim, olhar todo mundo aqui no Brasil e falar assim, pô, olha esse cara aqui, ó, tá todo mundo, aquela história tipo de estar muito, todo mundo igual, azul, aí tem uma peça vermelha lá no meio. Então, eles pescarem essa peça vermelha no meio daquele bolo todo. Então, para coaches e para, enfim, preparadores físicos, fisioterapeutas e tudo mais, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Porque são poucas vagas, se você parar para pensar, né? Uhum. Atletas são, no mínimo, 50 por time. 50, 60, né? E, poxa, coaches já são muito menos, né? A gente vê isso Então, acho que a hora que... no próprio soccer, né? O soccer é Ah, a MLS, eu acho, né? Que é a liga a MLS. Major League Soccer, né? A americana. Pô, a quantidade de jogadores brasileiros e de outros países que eles levaram para fortalecer o esporte lá foi incrível. E agora, aí você vê, a seleção americana feminina é campeã mundial, não é? Uma das mais fortes do mundo, com várias jogadoras americanas assim sensacionais. Então, eles estão investindo num esporte sabendo que daqui a uns anos, daqui a uns 10 anos, eles vão colher uns frutos assim absurdos. Então, David Beckham dono de time lá, então eles estão criando uma estrutura muito forte para É, lá. Eu acho que o futebol americano feminino lá, né, com tudo que a Fernanda disse, com o que a gente está vendo aqui, é mais ou menos isso. Eles vão levar o sim. material, o talento esportivo de atletas, mas não necessariamente de coach, né? Acho que a estrutura de coach, de escola, eles têm muito lá já. Então, até a Sim. parte de preparação física mesmo, se a gente for comparar, as nossas referências são escolas americanas, né? São escolas russas, são escolas lá de fora. Então, só que aí tem um negócio que a gente... Às vezes a gente até sabe que acontece, mas a gente não se atenta. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? A Exos, que faz a parte de preparação física lá fora, né? Principalmente, né? Acho que é a maior empresa hoje no mundo de preparação física para esportes. Se você olhar, a Exos, ela foi fundada, a fundação técnica dela é de um alemão. Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho que o americano, quando ele entra nessa jogada, o que ele faz? Ele não traz o cara, essencialmente. Mas ele manda, tipo, meia dúzia. Aprendam lá o que esse cara está fazendo, traz para cá, vamos dar uma desenvolvida, vamos dar uma mexida, vamos fazer um produto. É um produto. Então, a preparação física, os caras têm o quê? Tem um curso de formação em preparação física, tem um centro de treinamento de preparação física, e eles vendem a metodologia dele, o trabalho deles, em loco para os clubes. Eles transformaram o negócio num produto. Por isso que eu falo, o americano é meio competitivo, essas coisas, meio, vou usar esse termo, né? Mercadológico, né? As coisas, que aí acaba fazendo com que eles atuem desse jeito. Então, alguém sair daqui para ir para lá, eu acho pouco provável, é, principalmente com o esporte deles, né? Então, assim, seria meio, vamos dizer assim, eles são meio orgulhosos, né, na visão empinada. Então, seria meio orgulhoso da parte deles, assim, eu vou pro Brasil, ver o que os caras estão fazendo lá com atletas mulheres? Não vou. Eu vou ficar aqui. O que eu vou fazer lá, né? Aquela coisa de orgulho. Então, acho que isso afeta um pouquinho, deve dar um pouquinho de trabalho, vamos dizer assim. Por outro lado, se você parar para pensar, se você usar isso de forma positiva, né, o fato dos caras não darem o braço a torcer e ir atrás das informações e, vamos dizer assim, raciocinar para construir o deles, quando ele constrói um negócio baseado no raciocínio na construção de ideias, né? Então ele tende a construir um negócio bom, né? Mas como já falaram aqui antes nos comentários aqui, né? Eu acho que a nossa escola para preparação física é muito melhor. Isso é fato. A gente sai muito mais preparado da faculdade para trabalhar com preparação física, para trabalhar com atletas e tudo mais.
E eu acho que lá fora é menos. O que acontece lá depois que se forma é que eles acabam tendo, assim, como o mercado do esporte lá é muito grande, então você acaba tendo muita área para atuar, que é diferente daqui. Às vezes você tem alguém aqui, por exemplo, na faculdade, que o cara passa a faculdade inteira estudando bastante, muito. Mas às vezes o cara entrar no esporte, ele leva, sei lá, 10 anos, 15 anos depois de formado para começar a entrar no esporte. Por quê? Porque o mercado é mais fechado. Fechado nos dois sentidos. Fechado para você entrar mesmo, é uma porta difícil de abrir, e é fechado pela amplitude dele. Né? Então, por exemplo, se falar hoje que um cara é preparador físico de esportes, hoje, dificilmente você vai ter um preparador físico que é só preparador físico de esportes. Eu mesmo sou isso. Eu trabalho com esportes. Mas eu tenho alunos de personal também. E se eu trabalhasse só com esportes, será que eu me daria bem? Não sei. É uma vontade que eu tenho? Com certeza. Se falar para o preparador, o que você quer fazer da sua vida? Você está aí com 30 e poucos anos e tal. Cara, trabalhar com esporte a full esporte. Pô, dá para fazer isso agora? Não dá. Por quê? Porque o esporte do Brasil, ele eu não tenho muita opção. Um exemplo simples, se eu quiser ganhar dinheiro no sentido simples da coisa, não tipo fazer fortuna, mas se eu quiser ganhar dinheiro, continuar trabalhando legal, receber legal pelo meu trabalho, ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? Sem ficar camelando com o esporte, eu tenho poucas opções, se parar para pensar. Poucas. Lá fora, não. Lá fora é diferente, porque tem tanta liga bem organizada, né? O movimento em volta do esporte lá fora é tão diferente daqui, por conta da cultura, por conta das outras coisas, que dificulta a entrada aqui, mas facilita lá fora para os caras. Então, assim, é mais fácil eles lidarem. Aí o que acontece? Aquela história de especialização deles acaba sendo melhor que a nossa. Mas se a gente. Mas aí a hora que a gente para para pensar, mas quando o brasileiro quer também, meu amigo, ninguém segura, não. A gente tem um perfil comparado ao restante do mundo que quando o brasileiro quer fazer um negócio, tipo, não dá pra fazer assim, não, vamos fazer do outro jeito. Ele vai buscando um caminho até chegar, cara. Até chegar. Então, assim, por isso que enfim, o futebol, por exemplo, né? O futebol se construiu desse jeito. O futebol não é brasileiro. O futebol é inglês. Mas como é que o Brasil chegou lá na frente? A Do gente, nosso jeito. né, e já era. Hoje Foi mesmo, do nosso jeito. um aluno na sala de musculação sobre essa questão de esporte e educação. E eu acho que, como eu falei, a escola russa, a escola, de repente, chinesa, a escola americana, eles fizeram muito bem essa história de educação e esporte, né? Caminham muito juntos. Sim. Você vê que o atleta, quando ele chega na NFL, a liga principal de futebol americano masculino, por enquanto, né? O atleta, ele é formado na faculdade. Então, se não der certo o futebol americano para ele, ele é formado na faculdade. Enquanto aqui no Exato. Brasil, as crianças às vezes deixam de estudar para ser jogador de futebol, né? E eu acho que É, falta muito esse incentivo até dos grandes clubes e mais bolsas esportivas para a gente mostrar que é importante a formação estudantil antes da esportiva, né? Ou então que caminhem lado a lado. caminhem juntas. Eu acho que é muito mais caminhar junto. Assim, eu acho que a gente hoje observa isso lá fora e olha para aqui, né? Olha para dentro aqui e vê que, pô, o que a gente podia fazer para melhorar, né? Ou para ser melhor. E quando a gente olha para isso, a gente às vezes esquece de coisas simples, né? Coisas pequenas. Então essa, por exemplo, de caminhar o esporte com a escola junto, eu acho legal, pô, super legal. Por exemplo, outras ações que a gente às vezes não para prestar atenção um pouquinho, né? Escutei o Bernardinho falando esses dias, né? Que o brasileiro está acostumado ao esporte na vitória. Na vitória. Então, assim, ninguém pensa médio prazo, longo prazo. O cara quer vencer na hora. Né? Então, por exemplo, ele falou isso principalmente por causa do voleibol, sabe? Então, assim, o voleibol, o voleibol masculino brasileiro se figurou entre os quatro, assim, no mundo durante muito tempo. Uhum. Muito antes do Bernardinho entrar na seleção e fazer aquelas alterações que ele fez, engajar a galera e ganhar uma série absurda de campeonatos. Mas o que ele falou a respeito disso? Ele falou assim, infelizmente no Brasil o esporte ele é visto só como um meio de vitória. Ele não é visto como uma construção do indivíduo, né? Então, em outros lugares do mundo, de diversas formas, e existem N formas de fazer isso, o esporte é visto como parte da construção do indivíduo. E o indivíduo que lá, quando você tiver seus 30, 40 anos, vai ter vivência